irmãos, é muito bom estar aqui. Eu estou na ata de fundação dessa igreja. Eu estava na casa aqui, quando foi reunida em assembleia para a fundação da Igreja Presbiteriana da Praia Grande. Então, conheço muitos, como eu, jovens há mais tempo, que daquela época ainda estão por aqui, né? Então, isso é muito bom revê-los. Reverendo Nelson, é um privilégio para essa igreja tê-lo como pastor titular. Reverendo Edivaldo, que conheci também, pastoreou uma igreja que eu pastoreei lá em São Paulo. Então, que Deus os abençoe grandemente, viu? Estão muito bem servidos. O nosso tema é Reino de Deus e especificamente a natureza do reino. Então, para isso, vamos ler Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Depois, verso 26 e 27. Gênesis 1, versos 1 e 2, diz assim a Escritura: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração, porque hoje é o dia do Senhor. Em toda a terra o teu povo procura, ó Deus, se reunir no mesmo lugar, para desfrutar, ó Deus, da família de Deus na tua presença, em culto, em aprendizagem, ó Deus, de sua palavra. Assim, ó Deus, abençoa-nos nesse momento, falando ao nosso coração, dando-nos, ó Deus, alimento espiritual, fortalecendo-nos, dando-nos, ó Deus, aquele senso de maravilha pelo Senhor e por aquilo que o Senhor fez, que é, ó Deus, de fato, algo incomparável. Fortalece a nossa alma, dá-nos sempre sabedoria e sensibilidade à tua vontade. Continua a abençoar ricamente esta igreja, seus pastores, conselhos, junta diaconal, todos os departamentos internos, que todos sirvam, Senhor, com prazer, alegria e satisfação, e tudo seja para a tua glória. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para o homem. Então, quando foi que Deus criou o homem? Quando? No sexto dia, né? E Ele disse: haja homem e houve homem. Não foi assim? Não foi assim? Veja, a formação do ser humano foi a única ocasião em que Deus fez com suas próprias mãos, se Ele tivesse, que Ele não tem, né? É um ser espiritual. Mas quando se fala de antropomorfismo, quando você atribui formas humanas a Deus, para exemplificar, para ilustrar os olhos do Senhor, a mão de Deus, a face de Deus, Deus não tem nada disso, Ele é Espírito. Quem disse que Deus é? Alguém já disse, Deus é Espírito, importa os seus adoradores. Alguém já disse isso, né? Jesus lá, mulher samaritana, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem o Pai Espírito em verdade. Então Deus não tem corpo. Já imaginaram o tamanho da mão de Deus se Ele tivesse uma? Não existe. E veja, formas são limites. E Deus, um dos aspectos da definição de Deus é que Ele é ilimitado em seu ser. Então, atribuir formas a Deus é colocar limites. E Deus não tem limites. Limites é coisa de criatura. Deus não tem. A proibição para fazer imagem de escultura, o segundo mandamento, diz exatamente a respeito disso. Porque se você for atribuir formas a Deus, que formas você conhece? Você conhece formas de um mundo criado. Se você atribuir formas de um mundo criado a Deus, você faz Deus o quê?
uma criatura. Então não pode. Né? Deus não pode ser colocado em imagem alguma. Simples assim. Né? Então, quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos aqui pessoa, gramática aí, façamos nós. Primeira pessoa do plural. Né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão criando. Né? Aqui já um pontozinho interessante. Quando nós nos referimos a Deus como nosso Pai, é o Pai da Trindade ou é a Trindade? Hã? É realmente difícil ouvir uma resposta. Mas veja, lembram-se quando Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos. Lembram-se? Quem pode deixar alguém órfão? Quem estava dizendo que não deixaria órfão? E quem ele mandaria para não deixar órfão? Então, quem é nosso Pai? Deus. Então, vejam, nós nos dirigimos a Deus, Pai, mas não naquela intenção, como se, olha, eu vou falar com o Pai, o Filho dá licença que é particular. Não é assim. Quantos deuses existem? Um. Então, falar com o Pai é falar com o Espírito, com o Filho, não tem como você separar. Então, é importante resgatarmos essa ideia trinitária de Deus. Deus é trino. Né? Você se refere ao Pai, mas este Pai não é apenas o Pai da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo foi quem te criou. Façamos. Nós. Né? Então, a Trindade é nosso Pai. O Deus integral é nosso Pai, não apenas o Pai da Trindade. E é interessante ver que o próprio Cristo, por exemplo, na carta aos Hebreus, fala de filhos de Jesus. Né? Então, você tem filho de Jesus, obviamente não na carne, né? Mas falando de Jesus como Pai. Né? Então, entendamos isso. A criação é obra trinitária. Né? E nós vamos ver mais sobre isso, se Deus assim permitir, no decorrer desta exposição. Mas então vejam, Deus cria o homem no 6º dia. Por que isto? Por que Deus não criou logo no 3º dia? O que vocês acham? Por que não? Que? Não entendi. Não estavam. E quando os animais foram criados, os homens poderiam ter sido criados também? O homem é animal racional? Claro que de jeito nenhum. A Bíblia não chama jamais o homem de animal. A definição de animal racional é do naturalismo, não é da Bíblia. A Bíblia diferencia homem e animal. O animal não foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi. Então nunca diga que o homem é animal racional. Quem diz isso foram os naturalistas e daí em diante. O naturalismo é uma das cosmovisões que existe, né? Que acredita que ou a matéria é eterna, ou ela surgiu de alguma coisa, e que não existe nada além da matéria. Lembram do principal lema de Lavoisier? Alguém se lembra? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então veja, a natureza sempre existiu, não houve criação e não há nada, ela simplesmente vem se transformando. É naturalismo ateu. Então, quando Deus então cria o homem, veja, Ele não disse haja homem, houve homem. Ele fez o homem, como Paulo fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, lá na carta aos Efésios. Esse termo feitura, na língua original, no grego, diz respeito à obra artesanal. O que é uma obra artesanal? Feita com a mão.
Quando Paulo fala isso lá na carta aos Efésios, ele está dizendo que, assim como Deus nos fez em contato direto na criação, ele nos refaz na conversão. É como se Deus colocasse a mão de novo em nós na conversão e nos fizesse de novo. Por isso é que ele diz que nós somos nova criatura ou criação. E nós vamos ver que somos nova criação, se Deus assim permitir, mais para frente. Então é isso, é um contato direto. E Deus, então, por essa proximidade, é como se ele imprimisse a sua imagem no homem. Ele chega tão perto do barro que é como se ele imprimisse o seu ser. E aí você tem o homem. Veja, contato direto. O homem é o ser mais esplêndido criado por Deus. Nem os anjos se comparam ao homem. Quando o autor aos Hebreus fala de Jesus como um pouco menor do que os anjos, citando o Salmo de número 8, na verdade ele está falando do Jesus no estado de humilhação. O que é o estado de humilhação? Antes da sua morte e ressurreição, quando Jesus tem um corpo como o nosso, mortal, né? O corpo é pecaminoso? O corpo é mau? Claro que não, de jeito nenhum. Senão Jesus não poderia ter tido um corpo, né? Minha mãe, devo vê-la daqui a pouco, se Deus quiser, vai ser uma ocasião bastante saborosa. Ela dizia assim: quando eu morrer, pode jogar em qualquer vala. Por quê? É aquele entendimento de que o corpo não vale nada. Isso não é bíblico. Agora ela não diz mais isso, né? Mas veja, igualmente, no ofício fúnebre, vocês já devem ter ouvido isto, dizer assim: o fulano morto não está mais aqui. Claro que ele está. Se você disser que o fulano morto não está mais aqui, você está negando a ressurreição. Aquele corpo que está ali, ele vai ressuscitar. É aquele mesmo corpo, não é outro, né? Então vejam, às vezes a igreja tem uma fé pagã em relação ao novo céu, nova terra, em relação à eternidade, porque pensam assim: eu vou morrer e vou ficar eternamente no céu. Não, não vai. Você vai ressuscitar. É isso que o cristianismo diz. Todas as religiões pagãs dizem que você morre e vai ficar espiritualmente em algum lugar. O cristianismo é a única religião que diz que você vai ressuscitar para cá, essa terra aqui, né? Então, lamento informá-lo isso, se você não sabia. Mas existe ressurreição, e a ressurreição é a salvação. Qual é o último inimigo a ser vencido? Por quê? Porque é na ressurreição que você vai vencê-la. Se você não tiver ressurreição, não tem salvação. Acho que alguém já falou alguma coisa assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, vã a nossa pregação, somos os mais infelizes de todos os homens. Alguém já disse isso. Paulo, né? Então é isso, é a ressurreição. Então por que os cristãos enfrentavam a morte na igreja primitiva? Por quê? Porque iam para o céu, mas porque sabiam que ressuscitariam um dia. Né? Por que Abraão, segundo o autor aos Hebreus, ia sacrificar Isaac mesmo? Por quê? Porque ele cria que Deus o ressuscitaria. Né? Então, meus irmãos, salvação é ressurreição. Nós estamos aqui felizes porque nós só temos vida diante de Deus. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e elas testificam de mim. Mas ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, tem. Não entra em juízo. E reparem, já passou da morte para a vida. Nosso estado é de vida, não é de morte. Quando o seu corpo morrer, você está vivo, eternamente vivo, né? É aqueles famosos atestados de óbito, parada cardíaca. Eu nunca vi um morto com o coração batendo, né?
eu sempre cheguei a essa conclusão que um morto, o coração parou. Mas eu queria saber por quê, né? O laudo geralmente deve dizer por quê. Mas, de qualquer forma, é interessante isso. Nós estamos vivos, vivos eternamente. A morte não é problema para nós, né? Eu falei, acho que isso aqui é a outra vez que eu estive aqui, aquela questão da... Isso, que nós vivemos um estado de morte estendida e tal, mas a questão é aquela teologia do livramento, né? Então, você vem à igreja, você bateu o carro, foi um acidente feio, aí você agradece a Deus, né? Diante da igreja, Senhor, eu agradeço, porque quase fui parar na glória, mas o Senhor me livrou, graças a Deus disso. Não é assim? Não faz sentido? Não faz nenhum sentido, né? Paulo, quando fala que desejaria estar com Cristo, a morte para mim é lucro. Essa é a visão cristã, né? Então não é desejar a morte a cada dia, não nesse sentido, mas saber que a morte é vida, é benefício para o crente, e não tentar evitá-la a qualquer custo, como se fosse a antessala do inferno, né? Então, vejam, Deus tem um propósito todo especial para o homem, o único ser híbrido criado por Deus. O anjo é apenas espiritual, o animal é apenas material, o homem caminha nos dois mundos, físico e espiritual. Ele foi criado com uma alma, com um espírito para se relacionar com Deus, mas para viver no mundo físico. E aí que nós temos, meus irmãos, uma das coisas mais belas das Escrituras, o propósito da criação, que tem tudo a ver com o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Quando Deus cria o homem, Ele cria um ser compatível com sua própria habitação, porque Deus um dia seria homem. Então, o motivo de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança é porque um dia Deus seria homem também. Então Ele cria um ser compatível com Ele mesmo. Por quê? Porque Deus, desde sempre, não quis contemplar a criação apenas, mas fazer parte dela. O próprio Deus assumiria o reinado dos homens um dia e faria parte da criação. Ele não ficaria contemplando apenas todas as coisas, mas Ele faria parte do mundo glorioso que Ele criou como homem. Quando Deus assumiu o lugar entre criaturas, Ele se tornou o quê? O quê? Homem. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele assume uma natureza humana, né? Bom, já que falamos dessas duas naturezas, entendamos o que é. Às vezes, há crentes que entendem que a segunda pessoa da Trindade deixou de ser Deus para ser homem. Não, aí a Trindade não é mais Trindade, é binária, né? Só dois. Não. A encarnação é o mesmo eu divino, assume uma natureza humana simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, a mesma consciência, o mesmo eu, vive ao mesmo tempo como Deus e como homem. Como Deus igual ao Pai e ao Espírito, como homem com as limitações da humanidade. Por isso que a natureza humana de Cristo, as vontades de Cristo, jamais poderiam contrariar Deus, porque é a mesma vontade de Deus, só que limitada à humanidade. Não? Então, impossível. Jesus jamais poderia pecar. Não? Quais são os inimigos do crente? Os inimigos do crente. O mundo, a carne e o diabo, né? O mundo, a carne e o diabo. O que é o mundo? Os conceitos malignos, o reino das trevas, nós deveríamos falar sobre isso daqui a pouco. A carne, por causa do colesterol, tudo, não. É por causa o que é a carne? São as cobiças naturais do coração. E o diabo, o tentador por excelência. Qual
desses três é o nosso pior inimigo? O mundo, a carne e o diabo? Claro que é. Uma pausa de efeito, né? É a carne. Por quê? Jesus enfrentava quais desses três inimigos? Quais? Os dois. Jesus não tinha carne. Quando nós falamos carne, não é gnosticismo, que ele era só espírito, não é isso. É que ele não tinha natureza caída. Jesus não tinha cobiça em seu coração, era um ente santo, perfeito, santo. Então, não tinha nenhuma vontade que partisse de Jesus que era contrária à vontade de Deus. Ele é Deus, como já falamos, as suas vontades eram a vontade de Deus. Ele era incapaz de pecar. Mas ele enfrentava a oposição do mundo e as tentações do diabo, né? O grande teólogo Mel Gibson, quando colocou o diabo lá no Getsemane, lembram-se na Paixão de Cristo? Mel Gibson? Então, ele colocou o diabo lá no Getsemane, e ele está correto. Com base bíblica. Onde nós vemos com base bíblica que o diabo estava no Éden? Aliás, que o diabo estava no Getsemane. Exato. Lá em Lucas, no capítulo 4, na narrativa da tentação de Jesus, sabe como é que termina isso? E assim se apartou dele o diabo até momento oportuno. Nós geralmente pensamos que Jesus foi tentado ali naqueles 40 dias. Bom, foi, mas ali por um motivo todo específico. Por que Jesus foi tentado ali? Isso para passar pelo teste que Adão fracassou. Como é que Jesus foi para lá no deserto? O Espírito Santo levou. Quando começa o ministério de Cristo, começa onde? No batismo por João Batista. O batismo por João Batista é quando Jesus assume a sua messianidade. A palavra Messias quer dizer o quê? Ungido. É o equivalente a Christos. Cristo no grego é ungido. Quando é que Cristo foi ungido? No batismo. Ungido pelo Espírito. Ali ele assume a sua messianidade, é o Pentecoste de Jesus. A lógica é que Jesus recebe o Espírito ali para depois derramá-lo sobre a sua igreja no Pentecoste. Não existe batismo do Espírito. O Espírito nunca batizou ninguém. Quem batiza é Jesus com o Espírito no Pentecoste. Não é? Então vejam, logo depois do batismo por João Batista, onde o Pai batiza o Filho com o Espírito Santo, o que acontece? Qual é a passagem imediatamente posterior? O Espírito leva ao deserto para ser tentado. Por quê? Porque assumindo a messianidade como segundo Adão, ele tinha que passar pela prova que o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão diante do diabo caiu. O segundo Adão tinha que passar por esta prova. O que Deus tinha feito com Adão foi um pacto de obras. Obras. Não exigia fé, era obras. Se Adão comesse do fruto, cairia. Se ele não comesse, manteria-se vivo. O pacto que Jesus assume é o mesmo pacto de obras de Adão. Jesus veio para realizar uma obra. Quando ele diz na cruz, está consumado, é isso. Eu cumpri tudo aquilo que me ordenaram a fazer. Cabalmente, perfeitamente, é o primeiro passo da glorificação de Cristo e a sua morte. Né? Então vejam, Jesus é levado ao deserto com esse objetivo, para ser tentado, para passar pela provação que Adão fracassou. Mas isso não quer dizer que o diabo não ficou cirandando Jesus, esperando qualquer situação propícia. Lembram-se como Pedro, creio que Pedro descreve lá o diabo, ele é como um leão em derredor, não é isso? Como é que o leão ataca? Em emboscada. Né? Eles
Se a matilha, eles vão cercando, ficam ali paradinho, não, pode ser até que eles nem vão atrás da presa. Às vezes a presa vai até a boca dele, ele fica ali paradinho, de repente só pega. É assim, né? São animais de emboscada. Então o diabo ele vive assim, ele fica ao nosso redor só esperando o momento exato, e aí ele age, né? E ele ficou fazendo isso com Cristo. Por isso, meus irmãos, vejam, isso aqui é muito importante, negrito, itálico, subscrito e sublinhado e caixa alta. Veja, as maiores ocasiões de tentação para nós são o nosso sofrimento. Vou dizer de novo. As maiores ocasiões de tentação para nós são o nosso sofrimento. Tá? Porque no sofrimento é que você questiona Deus, é no sofrimento que você pensa em blasfemar, é no sofrimento que você pensa em abandonar Deus. Então, com toda certeza, o diabo estava no Getsemane. Jesus chegou a suar sangue, tamanha a pressão, a agonia, não por causa do sofrimento físico, mas a principal agonia de Cristo era saber que o Pai iria abandoná-lo na cruz por cerca de umas 2 horas, 3 horas talvez, 3 horas, se nós entendemos que quando houve trevas trevas na terra, a tempestade escureceu o sol, tudo, era meio-dia, a 6ª hora, e Jesus morre apenas à 9ª hora, que é às 3 da tarde. Então, quase 3 horas, Jesus experimentou o inferno na cruz. A presença punitiva de Deus. Somente, vejam, todas as vezes que Jesus se dirigiu a Deus, ele chamou de Pai. Sempre. A única vez que Jesus não chamou a Deus de Pai foi na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? É a agonia total, é o sofrimento do inferno. Não é? Deus é o Senhor do inferno. Deus é o Senhor de tudo. O inferno é um lugar santo, um lugar de justiça. É por isso que o ímpio sofre lá. Se fosse um lugar de impiedade, seria o paraíso do ímpio. O inferno é um lugar de santidade, de justiça. Por isso o ímpio sofre eternamente lá. E Jesus sofreu, não pelo seu pecado, mas pelo nosso pecado. Não é? Então, tudo isso é importante nós sabermos em relação a esta obra de Cristo, em relação ao propósito de Deus, porque, só para fechar esse assunto, meus irmãos, o fato de Jesus ter sido levado ao deserto para ser tentado, é exatamente a base pela qual Jesus nos ensina a pedir a Deus: não nos leve à tentação. A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que em português ficou: não nos deixes cair em tentação, é uma interpretação. Porque na língua original, no grego, está: não nos leves à tentação. No inglês é lead us, não nos conduza, não nos leve. Não é? Que é exatamente o que diz o texto grego. E por que Jesus nos ensina a pedir assim? Porque ele foi levado por Deus ao deserto para ser tentado. Mas há uma grande diferença. Jesus sofreu terrivelmente, mas sempre vai vencer, sempre venceu. Nós não. Com isso não quer dizer que nós vamos cair em toda a tentação. Aí não é um crente, né? Mas que haverá episódios de queda, não é possível, porque nós somos pecadores, tá? Eu vou abrindo parênteses em cima de parênteses, mas é fazer o quê? Nunca digam simplesmente que nós somos pecadores, porque os ímpios são pecadores. Nós somos muito melhores do que os ímpios. E quando digo que somos melhores, não é orgulho, não, pelo contrário, é humilhação, porque eu sou melhor pelo que Deus fez em mim. Nós todos somos melhores do que os ímpios, porque temos uma nova natureza implantada no coração.
Então, quem vive no pecado é o ímpio, não o crente. O crente, o pecado tem que ser um acidente e não a norma. Então, sempre entendam isso. Somos pecadores? Somos, mas muito diferentes dos ímpios. O pecado ainda faz parte da nossa vida, mas não como regra, como um acidente. Essa deveria ser a vida de um crente verdadeiro. Então, veja. Quando então nós vemos que Deus cria o homem, sua imagem e semelhança. E o que Deus dá ao homem? Por que então criou no sexto dia? Porque Ele deu o governo da criação ao homem. Deus cria o homem e diz, tudo isto aqui que eu criei é para você. Você vai dominar sobre tudo isso. E todas as coisas junto com o homem para a glória de Deus. Por que Deus chamou Adão de Adão? Porque ele achou bonitinho, não foi assim? Eu gosto tanto, sempre gostei de Adão, quando tiver um filho eu vou botar esse nome, era isso? Veja, em inglês é Adam, não é isso? Adam. Que é exatamente a transliteração do hebraico. Transliteração não é tradução. Transliteração é quando você substitui os caracteres de um alfabeto pelos equivalentes do seu alfabeto. Isso é uma transliteração. Então, Adam. Por que Deus chamou o primeiro homem de Adam? De onde Deus fez o homem? Da terra. Terra em hebraico é Adamá. Então você acrescenta um a Adam, você tem terra. Então Deus deixa claro que o homem está ligado à terra. O homem veio da terra e o chama de Adam, porque Adam vem de Adamá. Então veja, por isso que Deus restaurará todas as coisas, não haverá uma nova criação. Entenda, uma chave para a interpretação da Bíblia é entender que a salvação é a restauração da criação. Deus está restaurando todas as coisas em Cristo. Isso já começou, como acho que vou chegar lá. Então vejam, quando em Noé, que é a chamada aliança da preservação, de preservação, Deus diz que não mais destruiria a terra, certo? Então podemos ter certeza que Deus não vai mais fazer isso, não é isso? Não? Sim? Mais ou menos? O que Deus diz a Noé? Que ele não destruiria por água, né? Certo. Então vejam, agora aparece aquela tarjeta embaixo assim, não tente fazer isso em casa, tá? Então veja, vamos dizer que alguém vai matar alguém. Aí ele diz assim, não vou te matar afogado, eu vou te matar queimado. E a pessoa, ufa, que bom, ainda bem. Será que é possível alguma coisa assim? Meus irmãos, se a promessa é essa, então é uma brincadeira de mau gosto. Não vou te matar afogado, mas eu vou por vento, não faz sentido, não tem promessa nenhuma. A promessa é para que a terra não seja mais destruída. Se for por vento, por fogo, por qualquer outra coisa, o elemento é o que menos importa. E veja, essa aliança é dita que é por caráter perpétuo. Quanto dura algo perpétuo? Qual foi o sinal que Deus deu para esta aliança com Noé? O que era o arco para eles naquela época? Era a arma. O arco era a arma. Deus pendura o seu arco nas nuvens. É como ele pendurasse a chuteira, se fosse um jogador de futebol. Quando ele pendura o seu arco, ele está dizendo, eu não vou mais atacar o homem. Eu não vou mais matar o homem. É vocês que vão. Porque aí ele estabelece a pena de morte. Gênesis 9.
A pena de morte não vem dos israelitas, a pena de morte vem da reorganização de Deus, agora fazendo uma aliança com o homem caído. A única coisa, meus irmãos, que limita a maldade do homem é a morte. Numa sociedade em que não há pena de morte, predomina todo tipo de injustiça. Então Deus diz: eu não vou mais matar o homem, penduro o meu arco, mas aquele que derramar o sangue do homem, pela mão do homem se derramará o seu. É ordem, mandamento. Então é isso. Então veja, Deus não vai destruir a terra por caráter perpétuo. Nós vemos lá em Romanos capítulo 8, nós temos 3 gemidos lá. Nós vemos que a criação geme e suporta angústias por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação? Quem? O homem. O pecado do homem. A criação caiu, sim ou não? Claro que não. Vocês já viram um cavalo iníquo? Já viram? Já viram um pássaro miserável, pecador? Já viram? Não? Então a criação não caiu. Vejam, meus irmãos, queda só pode ter quem peca. A criação sofreu os efeitos da queda. Ela se tornou maldita por causa do pecado do homem, ela não pecou. E é por isso que no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, a criação continua glorificando a Deus, mas ela sofreu os efeitos da queda do homem. Então, o que Paulo faz na carta aos Romanos, no capítulo 8? A criação geme e suporta angústias esperando a sua destruição completa. Não faz sentido? Estou aqui ansioso, quero ver tudo. Não faz sentido. A criação está esperando o dia da redenção. De quem? Do homem. Que dia da redenção é esse? A volta de Cristo. Então veja, Paulo diz, por um só homem, e por um outro homem, a ressurreição e a vida. Então qual é a lógica de Paulo? Quando o homem peca, o que acontece com a criação? Sofre os efeitos da queda. No último dia, quando o diabo, as bestas, todos os ímpios forem lançados no inferno, só houver então ressurretos, glorificados, eleitos. Onde está o pecado? Não está mais. O que acontece com a criação? Volta ao patamar original. Por isso é que ela espera a volta de Cristo, ela anseia. Ela geme e suporta angústias por causa do homem, que o homem se tornou o maior predador da criação. E a criação seu maior inimigo, podemos dizer assim. Né? Todas as doenças procedem da criação, acidentes, ataques de animais, tempestades. A criação e o homem se tornaram inimigos. Né? Então a criação não será destruída, ela será restaurada. Quando vemos João em Apocalipse, qual é a visão que ele tem da Nova Jerusalém? Ela desce do alto. Para onde? Onde ele estava? Aqui. Então a Nova Jerusalém ela desce e se fixa aqui. Veja, que fim levou o Éden? O Éden foi destruído, não foi? Não foi? Não? O que aconteceu com o Éden? O Éden vai ser um pedaço da criação eternamente banido. É isso? O que tem bem no meio da Nova Jerusalém? A árvore da vida. Onde estava a árvore da vida? Então veja, é muito provável que a Nova Jerusalém seja construída no Éden. Qual era o ofício de Jesus? Carpinteiro? Mas a palavra tecton,
que caracteriza o ofício de Cristo, ela significa alguém que trabalha com madeira e pedra. Jesus era um construtor. O grande teólogo Mel Gibson, nisso ele pisou na bola, quando, na primeira cena lá da Paixão de Cristo, ele coloca uma mesa. Quando Jesus celebrou a ceia, sabem como é que isso se deu? Em uma mesa da altura do assento da cadeira de vocês aí. Não se usava cadeira, não se tinha mesa como nós temos. Vocês já imaginaram Jesus lavando os pés dos discípulos, se debatendo embaixo de pé de mesa e de cadeira? Ia ser um pouco difícil. Mas por que isso foi possível? Porque era uma mesa em formato de U, na ponta, aqui na cabeceira, sentava quem ministrava, que era Cristo, e os 6 discípulos, 6 e 6 de cada lado, deitados com as pernas para trás, apoiados na mão esquerda. A mão esquerda era a mão da desonra, nunca se comia com a mão esquerda, não se cumprimentava alguém com a mão esquerda, seria uma ofensa terrível. Com a mão esquerda você, por exemplo, se limpava em suas necessidades, a mão esquerda era a mão da desonra. Então ela era usada para apoiar, com almofadas, com os pés para trás e comia com a mão direita. Então Jesus simplesmente deu a volta e os pés todos assim para trás, foi lavando os pés dos discípulos, né? E é interessante porque, propositalmente, há um fator muito interessante nisso, que é Jesus lavou os pés de Judas. Jesus muito bem poderia ter dispensado Judas antes, mas ele lava os pés de todos, inclusive de Judas, e assim que termina, senta no chão e diz: um de vós me trairá. Por que ele não disse antes? Você não diria antes? Eu diria. Jesus não. Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Qual foi a primeira frase de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus, ele não apenas ensinava, ele vivia perfeitamente o que ele ensinava, né? Então vejam, nisso o Mel Gibson pisou na bola, botou uma mesa lá, não tinha mesa, né? Era um outro tipo de prática, mais para o mundo oriental, né? Os orientais não usam esses móveis. Então vejam, se Jesus fosse um carpinteiro, José um carpinteiro, do jeito que nós entendemos, eles morreriam de fome, porque um judeu quase não tinha móvel, né? Então eles eram construtores. Por isso é que Jesus usou, por exemplo, quem não cavar e edificar a sua casa sobre a rocha. Ele sabia do que estava falando, né? Ninguém começa uma torre sem saber se com quem tem poderá terminá-la, né? Que o ladrão escava e rouba. Por que o ladrão escava e rouba dentro de casa? Será que eles enterraram lá na casa, foi isso? É porque as casas comuns eram feitas de pau a pique, as paredes eram de barro, então era mais fácil você fazer um buraco na parede do que derrubar a porta, né? Então ele usava essas figuras que eram típicas do que ele conhecia. Então veja, existe algum lugar mais próprio para estar o segundo Adão do que o Éden? Jesus foi assunto aos céus, não foi? Foi? O céu fica para onde? Em que direção? Não é para cima? Onde fica em cima, em um planeta redondo que gira? O planeta no universo, ele está em pé, deitado, de ponta cabeça, na transversal. Qual é a posição? É a lei da relatividade de Einstein, né? Um dia em Júpiter, um dia em Plutão, um dia em qualquer outro lugar do universo, é diferente do dia daqui. As dimensões, as medidas são outras, se torna tudo relativo nesse sentido. A lei da relatividade não é relativismo, é outra coisa, né? A lei da relatividade diz respeito a diferentes tipos de medidas, de padrões em diferentes lugares do universo, do ponto de vista da física. Mas veja,
Então, o céu não é para cima, nesse sentido, né? O céu existe, mas ele não é para cima. E o inferno é para baixo? Veja, acabaram de escavar um túnel, não sei de que linha do metrô, embaixo da estação do Mackenzie. Eu achei que ia ser um demônio de lá. Porque veja, são 7 níveis de escada para pegar o metrô da linha amarela no Mackenzie, e ainda escavaram por baixo. Se o inferno é para baixo, no mínimo ia bater ali na porta. Né? Não é possível. Né? Então veja, assim como o céu não é para cima, o inferno não é para baixo. Né? Não é assim. O inferno existe, mas ele não é para baixo. Essas ideias de alto para baixo é uma mitologia. Os povos entenderam que esses lugares são para cima, por quê? Porque você olha para cima, o que tem? O sol, a lua, as estrelas, é glorioso. Você olha para baixo, tem lava, quente, inferno. Então, simples assim. O inferno existe, mas não é para baixo. E o céu existe e não é para cima. Não é? Então, deixa eu ver porque eu falei isso. Qual era o ponto? Como? O Éden, exatamente. Então, veja, o Éden foi preservado. Né? O Éden foi preservado. A natureza humana de Cristo, eu estava falando, estava no Éden. E Deus, então, tem o propósito de, no último dia, trazer o Éden de volta para a terra. Jesus Cristo, estando no Éden, se é onde ele está, e eu acho que sim, porque veja, esse é aí onde eu queria chegar. A natureza humana de Cristo está no céu, corpo no céu. Será que ele está assim, ó, boiando, pairando? Então, é muito provável que a natureza humana de Cristo esteja no Éden, que é um lugar físico, que foi separado por Deus. Quem foi colocado no Éden quando o homem foi expulso? Querubins. Quem são os querubins? São? Não são anjos, são querubins. Anjo não é querubim. Os querubins, eles são representantes da criação. A criação louva a Deus, sim ou não? Sim, mas não conscientemente. Vocês já viram literalmente uma pedra dizendo glória a Deus? Não, não tem consciência. Então, Deus criou seres espirituais para representar a criação no louvor a Ele. Por isso é que são descritos com rosto de homem, de boi, de águia, de leão. Né? Eles representam a criação no louvor a Deus. Por isso, depois do homem que foi criado do barro, portanto, a imagem e semelhança de Deus, feito do pó da terra, ligado a essa criação, qual é o segundo lugar? Qual é o ser que depois do homem está mais ligado à criação? O querubim. Então Deus colocou querubins ao oriente do Éden. A figura do oriente é onde o sol nasce. É a ideia de vida, de preservação, para cuidar do Éden. Né? E colocou uma espada flamejante no caminho para impedir que o homem acesse de novo o Éden. Lógico que isso é uma linguagem figurada. Deus impediu que o homem caído acesse o Éden até o retorno. Então, quando nós vemos a nova Jerusalém descendo do céu, tendo a árvore da vida no centro, é muito provável que Jesus, que é aquele que foi nos preparar lugar, conforme João 14 diz, está construindo a nova Jerusalém no Éden, e que no último dia, então, ela está prontinha para que nós habitemos. Né? Há várias coisas para dizer sobre isso, mas vamos parar por aqui, sobre isso. Mas vejam, eu tenho mais do que 1h30 por aí? 15 minutos, tá bom. Então, vou ser rápido. Poxa,
Então, vamos lá. Primeiro, para entender a questão do reino, o reino de Deus, reino das trevas. O que é o reino de Deus trazido por Cristo? O que vocês acham? O que é o reino de Deus? Bom, esses são os decretos de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus trazido por Cristo é o quê? Então vamos lá, esse é o foco. Eva no Éden. Então, Eva é usada pelo diabo para fazer cair o homem. E mulheres, não me apedrejem ainda, tá? Vocês vão gostar do final. Então vejam, é indiscutível. Você, mulher cristã, não precisa negar esse fato. A mulher foi um instrumento que o diabo usou para fazer cair o homem. Ponto. Foi isso. Agora, este ato do diabo foi uma coisa extremamente zombeteira, arrogante, provocadora para o Criador. Por quê? Quando Deus fez o homem, ele a chamou do quê? Uma auxiliadora. De quem? Do homem. Mas veja, nossa, 15 minutos passa rápido. Veja, uma auxiliadora de Deus para o homem. Então vejam, meus irmãos, ou minhas irmãs especialmente, qual foi o padrão da criação da mulher. A criação da mulher não foi apenas um presente de Deus para o homem, foi o auxílio de Deus para o homem. Fez, viu? E veja, e o que o diabo faz então? Ele pega o auxílio de Deus e torna como seu auxílio. Ele usurpa. Isso é zombeteiro, né? Isso é terrível. Mas aí Deus faz o quê? Você pensa que vai ficar assim? Eu vou usar a mulher para trazer o Salvador no mundo. A mulher continua sendo o meu auxílio para o homem. Então ele resgata a figura da mulher. A mulher é um instrumento de Deus para trazer o Salvador ao mundo. Mas então vejam quando vemos a figura do diabo, Eva está ali conversando, está ali no Éden, perto de uma árvore. Hoje em dia tem muito aquela ideia do silêncio de Adão, né? Silêncio de Adão. Mulheres, esqueçam isso também, isso é ridículo, viu? Vocês acham, omissão é pecado? Omissão é pecado? Então Adão pecou antes de pecar, é isso? Foi isso? Ele pecou antes de cair, ele foi omisso antes de comer o fruto, então ele peca antes de cair, é isso? Não, é impossível, ridículo, absurdo. Isso é uma ideia feminista para tentar resgatar a figura da mulher de forma errada, como se não, Adão estava ali, ele é um bobão, né? Viu tudo, fez nada. Não precisamos ir para esse lado. Isso é uma péssima interpretação das Escrituras. O fato de o termo hebraico sugerir a proximidade, isso é chamado de uma narrativa sintética. Então veja, Mateus chamado na coletoria, o que diz a Bíblia? Jesus chamou Mateus e, levantando, largou tudo e foi atrás de Jesus, certo? Será que foi isso que ele fez? O que era um coletor? Coletor de impostos. O que ele fazia? Ele coletava impostos. Certo? O conceito é meio difícil, mas é isso. E então, você já imaginou, você está lá na coletoria, cheio de dinheiro, você simplesmente levanta e vai embora? É isso? Se fosse isso, ele seria preso, no mínimo. Então isso é uma narrativa sintética. O que isso quer dizer? Que ele deu conta logo de tudo que ele tinha e correu atrás de Jesus. Porque senão ele seria preso, ele não podia simplesmente levantar da coletoria e sair correndo. Isso é uma narrativa sintética. Agora imagina, se Gênesis então
trouxesse todos os detalhes históricos sobre todos os personagens. Uma biblioteca seria pequena só para Gênesis. Então, Eva tomou o fruto, desviou da primeira árvore, pulou não sei aonde, Adão, onde você está? Não, apenas tomou o fruto e deu ao seu marido. Isso não quer dizer que estava do lado dela. Né? E vejam, Paulo vai dizer lá a Timóteo que não foi o homem quem pecou primeiro, mas foi a mulher. Ora, se Adão estava do lado, presenciou tudo, então não tem esse argumento não faz o menor sentido. Então esqueçam essa coisa. Né? A mulher foi resgatada por Deus da forma correta, como sendo aquela que traz o Salvador ao mundo. Mas o meu ponto é o seguinte, então, a Eva estava ali, e de repente, veja, alguém aqui já falou com algum animal? Se disser que não, é um mentiroso. Já falou. A questão é, algum deles respondeu? Acho que não. Mas você vê ali Eva, começa a conversar com a serpente, tal, e aí, pô, tá, e aí? Como assim? Não estranhou nada? Não parece estranho? Se ela não estranhou, nós estranhamos. Como ela começa a conversar com uma serpente assim do nada? Bom, aqui é uma possibilidade, tá bom? Não tomem isso como uma doutrina, isso aqui é uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Quem disse? Não estou ouvindo. Sim. Então veja. Nós falamos aí dos querubins. Os querubins, eles são tipificados com rosto de animal, boi, leão, águia e homem. Há outros mamíferos também, Ezequiel, mas também não vai fugir disso que eu vou dizer. Mas não tem nenhum querubim reptiliano, com aparência de réptil. Por que não? Porque você tem o serafim. A palavra seraf, em hebraico, está ligada à serpente. Alguns estudiosos sugerem que a aparência de um serafim seria a aparência de um réptil, de uma serpente. Vocês se lembram lá daquele episódio quando serpentes abrasadoras invadiram o arraial lá no Êxodo e matavam lá? O que Moisés mandou fazer? O que Deus mandou fazer através de Moisés? Fizesse o quê? Uma serpente de bronze. Sabe como o texto chama serpente abrasadora em hebraico? É literalmente serpente serafim. Então vejam, quando você vê, o único texto que fala de serafim é Isaías capítulo 6. Com 2 asas voavam, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Este mesmo texto, exatamente ele, é citado em Apocalipse, sendo atribuído aos querubins. Isso é muito provável que mostre que o serafim é uma espécie de querubim. E com aparência de réptil. Então vejam, e se Eva estava conversando com o diabo mesmo, um querubim caído? Se nós lermos, não há nenhum texto na Bíblia que fale da queda do diabo, nenhum. O único que se supõe ser um roteiro da queda do diabo é Ezequiel 28, quando se fala da queda do rei de Tiro. Lição de casa para vocês, leiam depois Ezequiel 28. E vejam literalmente a quem se aplicaria as referências que há em Ezequiel 28. Quis se assentar no trono de Deus. Querubim da guarda ungido, estavas no Éden, vestido de todas as pedras preciosas e coisas tais. A quem se aplicaria isso, literalmente? Ao rei de Tiro? Não, ao diabo. Então acredita-se que foi tomado ali a queda do diabo como pano de fundo para a queda do rei de Tiro. E se isso é verdade, o diabo então é um querubim.
na verdade, um serafim, uma espécie de querubim caído. E se, então, olharmos para Gênesis entendendo que era o diabo que estava ali, um querubim caído, aí faz mais sentido Eva poder conversar com ele sem estranheza, reconhecendo que era alguém com quem ela podia conversar e ouvir respostas, né? Bom, sendo o diabo um querubim, aqui acabou a teoria, agora é real. O que o diabo quis quando fez a sua revolta nos céus? Ele quis tirar Deus do trono, foi isso? Será que foi isso? É impossível. Você acha que é possível tirar Deus do seu trono? Hã? Se você sabe que não, muito mais ainda o diabo, ele sabe que não podia. Então, qual foi o motivo da revolta do diabo? Ele sabia que Deus havia dado um reinado aos homens. Sendo ele um querubim, ele está ligado ao quê? À criação. Então, a revolta do diabo provavelmente foi uma tentativa de querer usurpar o que Deus havia dado ao homem, o reino dos homens, o reino da criação. E ele conseguiu, em parte, porque quando o homem cai, quem se torna o príncipe deste mundo? O diabo. Então, em parte, ele consegue. Ele se torna o príncipe desse mundo. O principado que foi dado a Adão, agora é do diabo. Então, o que é o reino de Deus trazido por Cristo? Não é o chamado reino cósmico de Deus. Ou seja, todas as coisas acontecem dentro do propósito de Deus, dentro de sua soberania. Isto é o reino divino de Deus, não há como contrariar os seus propósitos eternos. Mas o que Cristo veio fazer foi resgatar o reino perdido por Adão. Ele é o segundo Adão. Então ele vem resgatar este reino que foi perdido, o reino da criação, dessa existência física, que o homem perdeu usurpado pelo diabo. Então vejam, o que é o reino das trevas? É o diabo, que é o príncipe deste mundo, com todos os ímpios. O que é o reino trazido por Cristo, que nós vemos nas parábolas, o reino de Deus é semelhante a... É o reino recuperado por Adão, por um segundo Adão, junto com a igreja que são os eleitos. Então, o embate entre reino de Deus e reino das trevas se dá aqui, nesse nível, debaixo da soberania de Deus, que dirige todas as coisas. É nesse sentido, por exemplo, o reino cósmico, que Lutero, por exemplo, disse que até o diabo é o diabo de Deus, né? Tudo pertence a Deus, tudo depende de Deus. Agora, no plano da existência, há o embate entre o reino das trevas, o reino caído, usurpado do primeiro Adão pelo diabo, e o reino de Deus trazido por Cristo, que é a recuperação desse reino perdido por Adão, junto com os eleitos. Então você tem esse embate nesse nível, né? Então veja, quem nas Escrituras, já estou acabando, viu? 2 minutinhos só, mas é sério. Quem nas Escrituras está no mesmo pé de igualdade dos anjos? Quem faz oposição aos anjos? Os demônios. O demônio é um anjo caído, não é isso? Então está no mesmo nível. Quem nas Escrituras faz oposição ao diabo? Quem? Dessa vez eu não ouvi mesmo. Alguém arrisca? Quem faz oposição ao diabo está no mesmo nível do diabo nas Escrituras? Veja, lembram-se lá de Daniel capítulo 10, quando o anjo sai para responder a oração de Daniel, ele lá 3 semanas, 21 dias, começou a orar, aí no 21º dia chega o anjo com a língua de fora, desde o primeiro dia eu saí para te dar a resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia me fez oposição. Aí eu chamei quem? Miguelão. Chamei Miguel, um dos primeiros príncipes. A palavra arcanjo, angelos, é um anjo príncipe, um anjo principal. Chamei Miguel. E ele venceu o príncipe do reino da Pérsia. Será que estava se falando de um homem? Não.
em Apocalipse é dito que aquele que seduzia as nações, o diabo no Antigo Testamento tinha mais poder do que no Novo. Isso é assunto para outro dia, outra conferência, tá bom? Mas, então, agora está limitado. Então vejam, quando vemos na disputa do corpo de Moisés, narrada em Judas, quem aparece lá? Quem disputou o corpo de Moisés com o diabo? Miguel. E Apocalipse 12, quando se fala do segundo degrau da queda do diabo, isso é muito interessante, viu? Mas não vou dizer. Então, quando há esse segundo degrau, logo depois que Jesus consuma a sua obra, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Percebem o paralelismo? Miguel, seus anjos, dragão, seus anjos. Qual é a oposição aqui? Miguel, dragão. Então veja, quem faz oposição, está no mesmo pé de igualdade do diabo na Bíblia, é o arcanjo Miguel. E quem faz oposição a Cristo? Ninguém. Todas as vezes que Jesus encontrou lá, por exemplo, aquela torcida palmeirense lá em Gadara, lembra-se aquela manada? Você tem lá, eles perguntam, qual o seu nome? Eles dizem, legião, porque somos muitos. E aí ele voa no pescoço de Cristo, não é assim? Jesus estava no seu estado de humilhação. Uma legião de demônios se submete a ele. E pede autorização para ir lá para a torcida. A manada de porcos. E aí, Jesus diz sim. E eles vão. Então vejam, é uma sujeição absoluta. Então, quando nós falamos desse reino, entendam isso, meus irmãos, o reino de Deus que nós fazemos parte e o que nós pregamos para a expansão dele é a recuperação deste domínio da humanidade eleita sobre toda a terra. Quando um crente, quando o eleito é convertido, uma parte disto da terra está sendo restaurada. Quando o Espírito é derramado no Pentecoste, é o mesmo Espírito que estava pairando sobre a face das águas em Gênesis 1. A festa do Pentecoste é a festa das primícias, dos primeiros frutos, porque o Espírito que estava criando em Gênesis 1, ele está recriando a partir do Pentecoste. E os primeiros frutos dessa recriação, dessa restauração, são os crentes, porque nós recebemos uma nova natureza santa e eterna, que será esta natureza que viverá eternamente com Deus um corpo glorificado. Nós somos os primeiros frutos de uma criação restaurada. Então, essa é a essência desse reino. Há muito o que dizer, muito. Mas, infelizmente, todos temos que preencher aquele vazio interior abdominal. E temos que parar por aqui, tá bom? Acho que passei do horário, certamente, mas me perdoem por isso. Gostaria de fazer uma oração, aí passo a palavra ao reverendo Nelson. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por esse tempo de podermos refletir em conceitos tão importantes de tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a tua palavra com alegria, a perceber a glória do propósito do Senhor, para que nós, ó Deus, miremos as coisas do alto, as coisas espirituais, celestiais, não as coisas que são desta terra. Olhar para esta terra é dor, sofrimento, doença, morte, acidente, problemas, atritos. Olhar para a glória é estar com Cristo eternamente em um mundo onde o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Assim, ó Deus, que nós olhemos firmemente para a vida contigo, para a vida futura, não para esta terra. Assim, ajuda-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados e continua conosco neste dia que é o dia do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.